Ele fez o impensável. Abriu uma porta que eu mantinha trancada por medo. A verdade que revelou foi um choque, um castigo que me forçou a encarar quem eu sou. Essa é a história de um segredo que não pôde mais se esconder. Eu sou João, 35 anos, chaveiro em Lisboa. Minha vida é feita de rotina. Acordo às 7, abro a loja às 8, conserto fechaduras, duplico chaves e volto para casa ao cair da noite. A Chaves Almeida, no coração do bairro Alto, é mais que uma loja. É herança do meu pai, Antônio, que me ensinou o ofício antes de se aposentar. Cresci entre as ruas estreitas deste bairro, onde o som do fado vaza das tascas e o cheiro de pão quente mistura-se ao vento. Minha mãe, Dona Clara, morreu quando eu tinha 19. Ela me ensinou que cuidar é ouvir, é estar presente no silêncio. Desde que ela se foi, aprendi a me esconder na minha própria quietude, a ser invisível. Sou o cara que resolve problemas, que abre portas trancadas, mas que nunca fala de si. E por muito tempo, achei que isso era suficiente. Ser gay num bairro como este é um peso que carrego calado. Aqui, todos se conhecem. Um passo em falso, e os olhares na padaria viram julgamentos. Tive alguns momentos furtivos. Um colega da escola, um cliente que aparecia de vez em quando, mas nunca ninguém que ficasse. O medo sempre falou mais alto que a vontade. Minha vida era segura, previsível, contida, até aquela manhã. O sino da loja tilintou, quebrando o silêncio do rádio que tocava um fado melancólico. Por favor, consegue abrir uma porta de apartamento? A voz era ansiosa, quase suplicante. Levantei os olhos e vi Miguel, 33 anos, redator publicitário, com um jeito atrapalhado que parecia carregar o caos no bolso. Ele havia trancado a chave dentro de casa, pela terceira vez naquele mês. É o TDAH, disse, com um sorriso meio sem graça, como se pedisse desculpas por existir. Peguei minha maleta de ferramentas, alicate, cilindro reserva, chave de tensionamento, e o segui até o prédio na Graça. No caminho, ele falava sem parar. Contou que morava ali há 2 anos, que já trocara a fechadura 3 vezes por causa de chaves perdidas, que usava aplicativos de lembrete, mas ainda assim esquecia tudo. Sou uma novela ambulante. Eu, a porta e a chave perdida, tudo ao mesmo tempo. Ri com o canto da boca, sem saber o que responder. Havia algo naquele jeito desajeitado que me desarmava. Chegamos ao prédio, simples, com um porteiro que cumprimentou Miguel pelo nome. Subimos as escadas. Ele não confiava no elevador, que, segundo ele, vivia travando. Olha só, o cara que perde chaves tem medo de elevador, brincou. Na porta do apartamento 402, ele encostou na parede e suspirou, como quem já tentou de tudo. Essa porta é teimosa igual a mim. Ajoelhei-me, examinei o tambor da fechadura. Nada que não ceda com jeito, respondi, já trabalhando com as ferramentas. Ele ficou ali, observando, e disse algo que me pegou desprevenido. Você trata a porta com carinho. Se fosse assim com gente, minha vida seria mais fácil. Não respondi, mas senti um calor subir pelo peito. Em poucos minutos, a porta estava aberta. Você é um mago, ele disse aliviado entrando rápido. Quanto ficou? 60, respondi. Ele fez o pix, hesitou, como se quisesse dizer mais. Gosta de café? Perguntou de repente. Gosto. Quer um? É o mínimo que posso fazer por salvar meu dia. Hesitei. Nunca entro na casa de clientes. Mas havia algo naquele convite, uma sinceridade sem segundas intenções. Tá bem. Aceitei. O apartamento era pequeno, cheio de vida, mas não prestei atenção nos detalhes. Sentamos à mesa, e ele preparou um café coado, com aquele cheiro que lembra a casa da minha mãe. Enquanto bebíamos, ele falou da rotina, do trabalho como redator, das confusões que o TDAH causava. Já fiquei preso do lado de fora de casa de toalha. Acredita? Acredito, respondi, e pela primeira vez em muito tempo, senti vontade de rir. Quando me despedi, ele me acompanhou até o corredor. Você deve achar que sou um desastre. Não. Só parece alguém que vive rápido demais e esquece onde guardou o resto. Ele sorriu, como se eu tivesse dito algo profundo. Você me definiu melhor que qualquer terapeuta.
Voltei para a loja com a cabeça cheia. Era só um cliente, só mais uma porta aberta. Mas algo estava diferente. O rádio tocava fado, mas agora parecia cantar sobre mim. Passei a tarde mexendo em chaves codificadas, mas a lembrança do sorriso de Miguel não saía da cabeça. 2 dias depois, o sino tocou novamente. Antes de levantar os olhos, reconheci os passos. Era ele, com um papel na mão e aquele mesmo ar atrapalhado. Antes que diga algo, sim, aconteceu de novo. Perdi a chave do escritório. Ri sem querer. Se continuar assim, vai virar sócio da loja. Melhor sócio do que inimigo do cadeado. Ele retrucou, com uma piscadela que me fez engolir em seco. Fui até o endereço, uma agência de publicidade no Chiado. A fechadura era simples, e em 5 minutos a porta estava aberta. Entreguei a nova chave, e ele ficou parado, com as mãos no bolso. Já almoçou? Ainda não. Quer comer algo comigo? Tem um restaurante por quilo aqui perto. Nada chique, mas o pudim é bom. Hesitei. Almoçar com meu pai era sagrado, nosso momento de falar da loja, das contas, da vida. Mas algo naquela oferta parecia certo. Tá, vamos. O restaurante era cheio, com cheiro de feijão e vozes de trabalhadores. Miguel pegou um prato com arroz, carne de panela e batata frita. Meu prêmio por pagar o IPTU em dia, brincou. Sentamos perto da janela e pela primeira vez conversamos sem o peso de uma emergência. Ele falou do trabalho, de como escrevia textos para marcas grandes, mas vivia se sabotando. Às vezes passo horas olhando a tela sem conseguir começar. Aí me odeio, mas depois sai um texto que o cliente ama. Escutei em silêncio, percebendo que fazia tempo que não olhava alguém nos olhos por tanto tempo. E você, João? Sempre tão quieto? Dei de ombros. Meu pai diz que falo só o necessário. Ele riu. Meu pai dizia que eu falava até dormindo, mas não era elogio. Ficou sério por um instante. Ele mora longe. Nunca nos demos bem. Minha mãe me criou sozinha, mas faleceu há 5 anos. Desde então, sou só eu. Senti um aperto. Também perdi minha mãe cedo. Agora somos eu e meu pai. Ele assentiu, e o silêncio que veio depois era pesado, mas não incômodo, como se a gente se entendesse sem precisar falar. Depois do almoço, ele insistiu em pagar o pudim. Pela paciência. E porque esse pudim não fede a ovo. Rimos. Antes de se despedir, ele tirou do bolso uma correntinha com um pingente em forma de chave. Comprei isso num camelô. É brega, mas lembrei de você. Guarda. Vai que um dia quer lembrar de alguém que pensou em ti. Segurei a correntinha, sem saber o que dizer. Obrigado. Foi tudo que consegui. Ele sorriu e foi embora, mas deixou algo comigo. Não era só a correntinha. Era um barulho novo no meu peito, um que eu não sabia nomear, mas que já fazia eco. Naquela noite, guardei a correntinha na gaveta da loja, entre alicates e parafusos. Meu pai, enquanto jantávamos, perguntou: quem era aquele rapaz na loja hoje? Um cliente, respondi, rápido demais. Ele não insistiu, mas seus olhos diziam que ele sabia mais do que eu estava pronto para contar. Fui dormir com a cabeça girando. Miguel era só um cliente, mas porque eu sentia que ele estava abrindo uma porta que eu nunca quis tocar. 2 dias depois, ele voltou. Trouxe café, preto sem açúcar. Acertei. Peguei o copo, sentindo o calor da bebida e algo mais. Acertei. Ele repetiu, com um sorriso que parecia saber demais. Não ficou muito, só passou para um oi antes do trabalho. Mas cada visita dele era como uma rachadura na minha armadura. Eu, que sempre vivi no controle, começava a perder o prumo. E, pela primeira vez, não sabia se queria consertar isso. Ele fez o que ninguém nunca conseguiu. Entrou no meu silêncio e trouxe um barulho que não explica. Cada café, cada conversa, era uma verdade que eu não queria encarar. O choque veio quando percebi que não podia mais fugir de mim mesmo. As visitas de Miguel viraram rotina. Toda terça ou quinta, o sino da loja tilintava, e lá estava ele, com um copo de café ou uma chave para duplicar. Preto sem açúcar, acertei. Ele sorria, e eu sentia o peito apertar, como se algo dentro de mim quisesse falar, mas eu não soubesse as palavras. Ele era o oposto de mim.
falante, caótico, alguém que cumprimentava o padeiro pelo nome e se emocionava com um fado triste. Eu, que vivia escondido na minha própria sombra, comecei a gostar daquele calor que ele trazia. Meu pai, Antônio, notava as visitas. Ele é um homem duro, mas justo, de poucas palavras. No começo, respondia aos gracejos de Miguel com monossílabos, mas logo começou a rir das histórias de chaves perdidas. Esse rapaz é uma bagunça, mas é gente boa, disse uma noite enquanto jantávamos. Eu assenti, tentando não mostrar o quanto aquelas visitas mexiam comigo. No bairro, as coisas eram diferentes. O bairro alto tem olhos em cada esquina. Um vizinho, o senhor Manuel da mercearia, perguntou uma vez, com um tom que não gostei. Esse cliente novo tá sempre por aí, né? Amigo seu? Respondi com um aceno vago, mas o comentário ficou na cabeça, como uma fechadura emperrada. Uma tarde, Miguel apareceu com um chaveiro velho, comprado numa feira na Alfama. Era de metal, em forma de casa, com uma porta entalhada. Lembrei de você. Parece simples, mas guarda uma história. Guardei o chaveiro na gaveta da loja, entre alicates e parafusos, mas o peso dele era maior que o metal. Era como se Miguel visse algo em mim que eu mesmo escondia. Você parece calmo, João, mas é calma ou é só costume? Perguntou ele enquanto tomávamos café na loja. Costume, respondi seco. Ele me olhou de lado, como se quisesse decifrar o que eu não dizia. As conversas com Miguel foram ficando mais longas. Num fim de tarde, ele me chamou para um bar no Cais do Sodré. Nada de chaves perdidas hoje, só um café. Aceitei, mesmo sabendo que estava cruzando uma linha. Sentamos numa mesa pequena, com o Tejo brilhando ao fundo, e ele falou do trabalho, da pressão das campanhas publicitárias, do TDAH que o fazia perder o foco. Às vezes, sinto que sou meu pior inimigo. Pela primeira vez, abri a boca sem pensar. Às vezes, sinto que sou meu próprio cadeado. Ele riu, mas seus olhos diziam que ele entendeu. Na volta, caminhamos pelas ruas escuras do bairro. Ele parou de repente. Você já quis ser mais do que o cara da loja? Mais do que o filho do seu pai? A pergunta foi um soco. Querer. Eu quero. Mas é mais fácil consertar fechaduras do que consertar a mim mesmo. Ele assentiu, como se soubesse exatamente o que eu sentia. Naquela noite, deitei com a cabeça girando. Miguel estava abrindo portas que eu mantinha trancadas por medo. E eu não sabia se queria entrar. Dias depois, ele voltou à loja com outro convite. Quero te mostrar um lugar. É uma tasca na Graça, tem o melhor bacalhau da cidade. Hesitei, mas algo em mim, talvez coragem, talvez curiosidade, disse sim. Na tasca, entre garfadas e copos de vinho, ele perguntou: Você já sentiu que está vivendo pela metade? Engoli em seco. Sempre. Mas não sei como viver inteiro. Ele sorriu, triste. Talvez você só precise de alguém que te lembre que pode. Saí de lá com um aperto no peito, sabendo que ele estava certo, mas sem saber como dar o próximo passo. Ele fez o que eu temia. Trouxe à tona uma verdade que eu escondia até de mim. O bairro sussurrava. Meu pai perguntava. E o peso do silêncio virou um castigo que eu não sabia enfrentar. O bairro começou a falar. No bairro alto, as paredes têm ouvidos, e os olhares cortam como facas. O senhor Manuel, da mercearia, jogou outro comentário. Você e aquele rapaz estão sempre juntos, né? É o que, amigo especial? Respondi com um meio sorriso, mas por dentro o medo crescia. Ser invisível sempre foi minha proteção. Ser visto, mesmo que só por boatos, era um risco que eu não queria correr. Mas Miguel continuava aparecendo, com seu café, suas histórias, sua leveza que meu pai também notava. Uma noite, enquanto assistíamos futebol, ele perguntou direto: Esse Miguel, ele é só cliente ou tem algo mais? O garfo parou no ar. Só cliente, pai. Ele me olhou sério. João, eu não sou cego, só quero que você esteja bem. A frase era simples, mas pesada. Pela primeira vez, senti que ele sabia mais do que eu admitia. E isso me assustava mais que os olhares do bairro. Miguel, alheio a tudo, seguia sendo ele mesmo. Num fim de semana, me chamou para um passeio no miradouro da Senhora do Monte.
É o melhor lugar para pensar, disse. Subimos as ruas íngremes da Graça, e lá, com Lisboa aos nossos pés, ele falou da vida. Perdi minha mãe há 5 anos. Desde então, aprendi a viver com o vazio, mas às vezes sinto que falta algo maior. Olhei para ele, sentindo o mesmo vazio. Minha mãe também se foi, e desde então, vivo como se metade de mim tivesse ficado com ela. Ele assentiu, e o silêncio que veio depois era confortável, como um fado que não precisa de palavras, mas o conforto durava pouco. Na loja, um cliente antigo, o senhor Carlos, fez um comentário que me gelou. Cuidado com esses amigos novos, João. O bairro tá de olho. Não respondi, mas o medo virou uma sombra. Eu gostava da presença de Miguel, mas cada visita dele era um lembrete de que eu estava saindo do esconderijo. E se o bairro realmente soubesse? E se meu pai, apesar daquelas palavras, mudasse de ideia? Voltei para casa com a cabeça cheia de perguntas. Durante o jantar, meu pai perguntou: "Tá tudo bem com você?" "Tá, pai. Só pensando." Ele não insistiu, mas o silêncio dele dizia que ele via mais do que eu queria. Na semana seguinte, Miguel apareceu com um livro. É um romance. Mudei minha vida. Quero que leia. Na contracapa, uma dedicatória. Para quem vive com o coração trancado, mas com coragem para abrir. M. Segurei o livro como se fosse de vidro. Você sempre faz isso? Fala coisas que mexem com a gente? Ele riu. Só com quem vale a pena. Naquele momento, quis contar tudo. O medo, o bairro, o peso de ser quem sou. Mas as palavras não vieram. Em vez disso, disse: "Obrigado." Ele sorriu e foi embora. Mas o livro ficou, como um desafio que eu não sabia se queria aceitar. Ele fez o que eu nunca esperei. Me deu a chave para ser eu mesmo. Mas escolher abrir essa porta trouxe um choque que abalou tudo e me forçou a decidir quem eu queria ser. O medo crescia, mas Miguel não parava. Ele apareceu na loja numa sexta-feira, com um convite diferente. "Hoje saí cedo do trabalho. Quer tomar um café num lugar novo na esquina?" Fiquei olhando o celular por minutos, hesitando. Digitei: "Não sei." Apaguei. Digitei: "Tô ocupado." Apaguei. No fim escrevi: "Vamos." Cheguei ao café antes, sentei numa mesa no canto e fiquei olhando o movimento da rua. Quando Miguel chegou, trazia um livro. "Esse aqui mudou minha vida. Quero que fique com ele." Na contracapa, outra dedicatória. "Para quem vive no caos com coragem. M. Ri, sem jeito." "Você sempre escreve coisas assim?" "Só para quem me faz querer escrever." Respondeu. Sentamos, e a conversa fluiu como sempre. Mas havia algo novo no ar. Uma tensão que eu não conseguia ignorar. Ele perguntou: "Você já quis ser mais do que o cara que conserta fechaduras?" A pergunta bateu fundo. "Quero. Mas tenho medo do que vem depois." Ele se inclinou, sério. "João, você não precisa ter medo de ser quem é. Não comigo." As palavras dele eram como uma chave girando num cadeado velho. Olhei nos olhos dele, e por um segundo, senti que podia ser eu mesmo. "Você me faz querer tentar", confessei. Ele sorriu, e o silêncio que veio depois era cheio de possibilidades. Naquela noite, decidi ir além. Miguel me convidou para jantar em seu apartamento. Sem chaves perdidas, prometo. Levei uma garrafa de vinho tinto, e ele fez um bacalhau simples, com aquele cheiro que enche a casa. Sentamos no chão, com um fado baixo ao fundo, e ele perguntou: "Você já sentiu que está guardando algo que não cabe mais?" Engoli em seco. "Sempre, mas não sei como deixar sair." Ele se aproximou, sem tocar. "Você não precisa fazer isso sozinho. Estou aqui." O olhar dele era tão sincero que doía. "Tô com medo, Miguel, mas quero tentar." Ele assentiu. "Então tenta, um passo de cada vez." Naquele momento, escolhi não só estar ali, mas ser eu mesmo, sem esconder. Não houve promessas, só a certeza de que algo novo começava. Quando saí, o bairro estava escuro, mas o peso no peito era diferente, mais leve, como se eu tivesse aberto uma porta que não sabia que existia. Ele fez o impossível. Me mostrou que a verdade não é um castigo, mas uma liberdade. Abrir meu coração foi o maior choque, mas também a maior recompensa.
a coragem de ser quem sou. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador. O café coado cheirava mais forte, como se dissesse que algo novo estava começando. Meu pai na cozinha perguntou: resolveu alguma coisa ontem? Acho que sim, pai. Abri uma porta. Ele sorriu sem dizer mais nada, mas aquele silêncio era apoio. Pela primeira vez, senti que ele me via, não só o filho, o chaveiro, mas o homem que eu era. O bairro ainda tinha seus olhares. O senhor Manuel da mercearia fez outro comentário. Você tá diferente, João, mais solto. Não respondi, mas pela primeira vez não me importei. Miguel continuou aparecendo na loja, com café, com histórias, com aquele jeito que me fazia rir. Num sábado, ele me chamou para um passeio no Tejo. Caminhamos pela margem, com o vento frio batendo no rosto. Você tá mais leve? Ele disse. Tô tentando, respondi. E tá funcionando? Às vezes. Outras, ainda me encolho. Mas sei que você tá aí. Ele sorriu. E vou estar. Até você não precisar mais se encolher. Naquele dia, conversamos sobre tudo e nada. Ele falou da mãe, eu falei da minha. Falamos de sonhos que nunca contamos a ninguém. Quero escrever algo que mude a vida de alguém, disse ele. Quero viver sem medo de ser visto, confessei. Ele assentiu, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. E de alguma forma, era. A correntinha que Miguel me deu ainda está na gaveta da loja, junto com o chaveiro em forma de casa. Eles são lembretes de que a vida não é feita só de portas trancadas, mas de portas que se abrem quando a gente tem coragem. O bairro pode olhar, meu pai pode saber, mas agora isso não me prende. Miguel me ensinou que ser eu mesmo não é gritar uma verdade, mas vivê-la, quieto, mas firme. Hoje a loja é a mesma, mas eu não. Acordo, abro às 8, conserto fechaduras, mas carrego um sorriso que não explica. A vida, como uma chave, às vezes só precisa do giro certo para abrir algo novo. E, pela primeira vez, sinto que encontrei esse giro.